Edson, agora a gente vai, infelizmente, para uma notícia triste que está dominando o mundo, né? Há quase 10 dias o mundo começou a assistir perplexo ao início de ataques dos Estados Unidos e Israel contra Irã e os contra-ataques. O conflito começou no sábado, 28 de fevereiro, após o assassinato do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, né? São nomes aí que a gente, às vezes, não tem muita familiaridade. A gente vai entender o que está acontecendo e também o que isso representa, o que pode representar ao longo do tempo, caso esse conflito se perpetue aí. Nós estamos com o professor de Direito Internacional, o Rudá Batista, ele que coordena também uma especialização em Direito Internacional e Direitos Humanos pela PUC. Bom dia, Rudá. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente pode já chamar de guerra, embora ainda haja aí uma divergência, alguns não estão utilizando esse termo? Os Estados Unidos não utilizam o termo, né? Mas tecnicamente é uma guerra, é um conflito bélico ilegal, onde tem um movimento de ataque e de contra-ataque. É uma guerra. Rudá, nesse caso, desde o dia 28 de fevereiro, a morte do Khamenei, tudo que está acontecendo de ataque e contra-ataque, nesse contexto legal, que tipos de violações ao direito internacional estão acontecendo? Certo. Para ter uma guerra, você precisa ter um ataque ilegal. Então, a guerra legal, ela depende desse primeiro ataque ilegal. O contra-ataque iraniano é uma defesa e essa defesa é legal, até o limite de cessar o fogo daquele que ataca ele ilegalmente. Nesse caso, a gente sabe que não teve o cessar. Então, enquanto o Irã estiver contra-atacando, se defendendo nos limites do ataque do seu inimigo, vamos assim dizer, ele está dentro dos limites da lei. Agora, o primeiro ataque, inclusive com a morte do líder supremo deles, foi um ataque ilegal, ou seja, o direito internacional repudia esse tipo de ataque dos Estados Unidos e de Israel. Mas parece que esse repúdio ele está sendo totalmente ignorado. Até onde você acredita que isso vá? Certo. A gente está acostumado a ver, né, nesse mandato do Donald Trump um pouco mais de agressividade contra vários países ao redor do globo, cada vez mais o direito internacional ofendido e cada vez mais os organismos internacionais se colocando numa posição de tentar frear. Infelizmente, não depende só do direito, depende de diplomacia, depende de movimentação política, economia. Então, essa junção de fatores faz com que, nesse momento, os Estados Unidos não esteja no nível de ser freado, mas de fato há um aumento progressivo de cada vez mais interesse desses outros setores em tentar conter, porque há um reflexo direto, saindo do direito, há um reflexo direto em toda a sociedade, né? Em especial no ponto de vista econômico. E há força suficiente para determinar sanções aos Estados Unidos? Olha, hoje, se a gente for falar em termos de órgão que é especializado em conter ações ilegais, a gente está falando da ONU. E na ONU existe um órgão específico, que chama Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança, ele tem 15 membros. E ele depende de votação unânime, só que um dos membros é os Estados Unidos. Então, quando você coloca em pauta para parar uma guerra, os Estados Unidos votando, ele vai votar contra parar essa guerra. E aí a gente não consegue frear essa guerra. Então, infelizmente, o direito internacional está de mãos amarradas no sentido de conseguir conter qualquer ataque legal dos Estados Unidos hoje. Rudá, só aproveitando, Patrícia, pode ser ingênuo da minha parte perguntar, mas se tem no Conselho de Segurança um membro de um país que está nesse conflito, como que ele tem direito a voto, né? Como que ele tem direito ao voto? Isso é um dos gargalos que o direito internacional ainda não superou. A gente tem hoje 5 membros permanentes e 10 membros temporários nesse conselho. Os 10 membros temporários a cada 2 anos se renovam, mas os 5 permanentes permanecem para sempre. E dentre eles os 5 principais ou poderosos países do mundo. E eles sempre estão envolvidos com guerras, o que faz com que, de fato, sempre que coloca em pauta, e já foi colocado em pauta várias vezes, vários conflitos para tentar parar esses conflitos, a votação termina sem unanimidade e, por óbvio, não tem a intervenção da ONU nesses casos. Outros países podem ser atingidos, Rudá, você acredita? Com certeza. Não só do ponto de vista bélico, porque a crise no Oriente, ela não é de hoje. E o Irã e os Estados Unidos já tiveram um conflito grande no ano passado. E a gente sabe que quando um país toma a dor do outro, acaba, obviamente, entrando nesse conflito e aí a proporção a gente chama de escalonamento. O escalonamento, ele é automático. E hoje a gente está vivendo escalonamento
dá para conseguir perceber que não é só um ataque Estados Unidos e Israel contra o Irã. A gente já está vivendo Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, todo mundo já está sofrendo as consequências desse conflito, sendo atingido de forma bélica, não só econômica. E o Brasil pode ser atingido de alguma forma nisso? Eu acredito que economicamente sim, belicamente acredito que não, né? Porque a gente sabe que a extração de petróleo, ela concentra-se, obviamente, ali naquela região, e com o Irã fazendo com que a gente não tenha mais a exportação de 20% desse petróleo no mundo, a gente já vê os barris de petróleo no mundo, então, num preço que está cada vez mais alto. Teve uma contenção hoje, mas ainda não fechou o mercado, mas a gente sabe que tem a tendência de subir enquanto estiver esse conflito, o que, obviamente, faz com que todos os derivados de petróleo no mundo, para todo consumidor final, fique mais caro. Existe uma pressão também dos Estados Unidos para que países europeus, né, entrem com algum tipo de apoio a essa guerra. Você acredita que vai haver isso? Diferente do que a gente vê no caso Rússia contra a Ucrânia, onde a gente tem a OTAN, que é esse conglomerado de países europeus mais os Estados Unidos, numa coalizão militar para tentar se defender em conjunto, no caso de Irã, a gente não tem a OTAN de olho dentro daquele conflito diretamente. Então, os países europeus, eles não têm uma vontade direta de entrar nesse conflito. Na verdade, o que a gente tem visto, os líderes europeus, eles têm se afastado do conflito, justamente para não sujar a imagem, não ficar como um país que interferiu ilegalmente no Oriente Médio novamente. Então, eles estão agora, vamos dizer assim, tomando cuidado para que não tenha um desgaste maior do que o que já existe naquela região. E, Rudá, por essa distância territorial, você acredita que o Brasil não chegará a ser pressionado politicamente falando, para se posicionar por algum lado? Olha, o Brasil tem costume de posicionar, mas por questões diplomáticas, mas não por questões regionais. De fato, a gente está muito longe da zona de conflito. E eu acredito que há uma tendência do Itamaraty, né, do órgão diplomático brasileiro, indicar uma nota negativa ao conflito, com certeza. Esse é o máximo que o Brasil toma parte, exatamente. E muito se fala, né, a internet, a gente já até fez essa pergunta para você quando houve ali outras questões envolvendo os Estados Unidos. Uma terceira guerra mundial, Rudá, até que ponto isso é uma fantasia, uma especulação ou uma realidade muito próxima? É a primeira vez, se a gente for comparar a minha outra vinda falando de Venezuela e a outra vinda falando de Groenlândia, é a primeira vez que a gente está num conflito em que envolve duas ou mais potências que têm potencial nuclear bélico. E aí, então, a gente está falando de um tom muito mais agressivo, né? Pensar que o Irã tem ogivas nucleares, tem mísseis nucleares, quer dizer que ele, de fato, tem um poder destrutivo de massa muito grande. Estamos perto da Terceira Guerra Mundial? Eu acredito que não. Mas hoje o poder de letalidade desse conflito é muito maior do que todos os outros que os Estados Unidos, nesse mandato do Donald Trump, acabou ameaçando ou, de fato, atingindo. Então, é um pouco mais de cautela nesse momento, mas não uma cautela de Terceira Guerra Mundial. E só rapidinho, antes da gente encerrar. Venezuela deu uma certa força para o Trump. Agora, esse outro conflito, até onde ele vai chegar? Porque isso pode atingir o Brasil, por exemplo. Acabou lá no Irã, daí ele vai partir para Cuba, que ele já está falando, né? Ou seja, é uma pessoa sem freio. Acha que ele pode ser o presidente do mundo mesmo. É o método de trabalho dele. Não estou falando que é o correto. Eu, por mim, do ponto de vista do direito internacional, totalmente incorreto, ilegal, é uma ameaça ilegal, é ataque bélico ilegal. Mas é como ele age para tentar dominar ou o ambiente econômico ou o ambiente de extração de recurso natural que ele quer. E como ele sabe que ele tem um potencial militar muito forte, um potencial diplomático e político muito forte ao redor do globo, ele usa essa força na base da ameaça e na base da força, literalmente aplicada, para conquistar o que ele deseja. Então, é um método de política internacional agressiva que não deveria ser praticada, mas ele pratica por ser um estilo dele, infelizmente. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Rudá, obrigada pela presença mais uma vez. Rudá, muito obrigado. Boa semana para você. Igualmente.